Eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai conversar sobre as 20 regras do S.S. Van Dyne para se escrever um livro de mistério. E por livro de mistério ele quer dizer livro de detetive. Essa é uma lista um pouco mais completa do que aquela do Ronald Knox, sobre a qual a gente conversou no vídeo passado. Deixei o link no card e na descrição para quem ainda não assistiu. Só por curiosidade, Van Dyne e Knox nasceram no mesmo ano, um na Inglaterra e outro nos Estados Unidos. Eles, sendo anglófonos e contemporâneos, provavelmente tiveram as mesmas influências na leitura dos livros de detetive e as duas listas têm muitos pontos em comum. Contudo, a do Van Dyne tem o dobro de regras, que dá um total de 20, e ele explica um pouco mais sobre cada um dos tópicos. O S.S. Van Dyne foi um editor e escritor americano. Ele escreveu poesia, resenhas de livros, livros de ficção de detetives e roteiros para 12 filmes curta-metragens do estúdio Warner Brothers, de aproximadamente 20 minutos cada. Dos mais de 10 livros que ele escreveu, eu encontrei apenas um em português e com preço absurdo, mas se você quiser checar, eu deixei o link na descrição. Vamos às regras do Van Dyne. Regra número 1. O leitor deve ter as mesmas oportunidades que o detetive para solucionar o mistério. Todas as pistas devem estar claramente declaradas e descritas. Regra número 2. Não deve haver nenhum tipo de artimanha para enganar o leitor, a não ser aquela que foi feita pelo criminoso para enganar o detetive. 3. Não deve haver interesse amoroso. A ideia é trazer o criminoso à justiça e não levar um casal ao altar. 4. Nem o detetive, nem um de seus investigadores oficiais deve ser o culpado. Isso é trapaça. 5. O culpado deve ser determinado através de deduções lógicas, não por acidente, coincidência ou confissão sem motivo. Resolver um crime por confissão significa pedir para o leitor ir à caça e, depois dele falhar, dizer a ele que você tinha o objeto em questão na sua manga o tempo todo. Um escritor assim não é melhor do que um palhaço. 6. O romance de detetive deve ter um detetive nele, e ele não é um detetive a menos que detecte. A sua função é encontrar pistas que eventualmente conduzirão a pessoa que cometeu o crime no primeiro capítulo. Se o detetive não chegar às suas conclusões através da análise dessas pistas, ele não solucionou o problema. 7. Deve haver um corpo num romance de detetive, e quanto mais morto, melhor. Nenhum crime menor do que assassinato basta. 300 páginas é muita coisa para outro tipo de crime. Afinal, o trabalho do leitor deve ser recompensado. 8. O crime deve ser solucionado por meios naturalistas. Os meios para descobrir a verdade, como escrita mediúnica, tabuleiro Ouija, leituras de mente, sessões espíritas, leituras de cristais e coisas desse tipo, são tabus. O leitor tem uma chance quando equipara sua inteligência com a do detetive, mas se ele for competir com o mundo dos espíritos ou sair caçando a quarta dimensão da metafísica, ele já perdeu desde o início. 9. Deve haver apenas um detetive, isto é, apenas um protagonista da dedução. Trazer outras mentes para solucionar o problema não é apenas dispersar o interesse e quebrar a linha de raciocínio, mas ter uma vantagem injusta sobre o leitor. O culpado deve ser um personagem relativamente proeminente na história, isto é, uma pessoa com a qual o leitor está familiarizado e em quem ele tem um certo interesse. 11. O servente não pode ser escolhido como autor do crime. Essa é uma solução muito fácil. O culpado deve ser uma pessoa que não seria normalmente o alvo de suspeição. 12. Deve haver apenas um culpado, não se importando quantos crimes são cometidos. O culpado pode, obviamente, ter um ajudante, mas todo o ônus deve ser repousado sobre os ombros de apenas uma pessoa. A indignação do leitor deve ser concentrada nessa única pessoa. 13.
Sociedades secretas, máfias e etc. não têm lugar numa história de detetive. Um assassinato fascinante é irremediavelmente estragado por tal tipo de culpabilidade. Para ter certeza, o assassino numa história de detetive deve ter uma chance de se livrar, mas é demais garantir a ele uma sociedade secreta para se esconder. Nenhum criminoso de respeito iria querer tais vantagens. 14. O método do assassinato e os meios para desvendá-lo devem ser racionais e científicos. Pseudociência e métodos puramente imaginativos ou especulativos não são tolerados num romance policial. Uma vez que o autor entra no reino da fantasia, à maneira de Júlio Verne, ele está fora das fronteiras da ficção de detetive, desbravando o reino da aventura. 15. A verdade do problema deve sempre estar aparente, se o leitor for esperto o suficiente para enxergá-la. Eu quero dizer que se o leitor, depois de entender a explicação do crime, reler o livro, ele veria que a solução estava bem na cara dele. Todas as pistas realmente apontavam para o culpado e que se ele tivesse sido tão esperto quanto o detetive, ele teria solucionado o mistério antes do último capítulo. 16. Um romance de detetive não deve conter passagens longas descritivas. Não deve flertar com questões secundárias, nem análises sutis de personagem ou preocupações ambientes. Essas coisas não são de vital importância num romance policial. Elas deixam as cenas de ação mais lentas e introduzem coisas irrelevantes para o propósito principal de contar o problema, analisá-lo e achar a conclusão para ele. Deve haver a descrição apenas suficiente para criar verossimilhança. 17. Um criminoso profissional nunca deve ter o peso da culpa numa história de detetive. Os crimes cometidos por pequenos bandidos devem ser solucionados por departamentos de polícia e não por autores de detetives amadores brilhantes. 18. O crime não deve vir a ser um acidente ou suicídio. Terminar uma odisseia de investigação de forma tão anticlimática é enganar o leitor de bom coração. 19. Os motivos para todos os crimes nas histórias de detetive devem ser pessoais. Tramas internacionais e guerras políticas pertencem a categorias diferentes da ficção, como história de serviço secreto, por exemplo. Mas uma história de assassinato deve ser mantida de forma aconchegante, por assim dizer. Ela deve refletir as experiências diárias do leitor e dar a ele uma saída para os seus próprios desejos e emoções reprimidos. 20. Aqui eu deixo uma lista dos dispositivos que nenhum autor de histórias de detetive que se preze deve fazer uso. Eles já foram empregados em inúmeras histórias e são familiares de todos os verdadeiros amantes da literatura detetivesca. Usar tais dispositivos é uma confissão de falta de aptidão e de originalidade. A. Determinar a identidade do culpado, comparando a bituca de cigarro de uma cena de um crime com a marca fumada pelo suspeito. B. Usar bobagens espiritualísticas para assustar o culpado e fazê-lo confessar. C. Impressões digitais forjadas. D. O álibi manequim. E. O cachorro que não late e mostra que, portanto, o suspeito é conhecido. F. Colocar a culpa em um gêmeo ou em parente que é igualzinho ao suspeito inocente. G. A seringa hipodérmica e o sonífero. H. O cometimento de um crime em recinto fechado depois que a polícia já invadiu o local. I. O teste da associação de palavras para mostrar a culpa. J. A cifra ou código que eventualmente soluciona o mistério. Só para lembrar, as regras aqui não são absolutas. Você pode usar uma ou mais delas ou ignorar todas se quiser. Você lembra de algum livro, filme ou série que não segue uma dessas regras? Coloque nos comentários para eu saber. Eu consigo pensar em várias obras que eu gosto e que não seguiram todas essas regras. Eu lembrei de vários episódios de Sherlock, Elementary e CSI. Desses, os únicos que eu achei ruim porque quebraram as regras foram os que quebraram as regras do paranormal, com fantasmas e médiums.
E o engraçado é que tem aquela série Medium, que é inteira baseada nisso, e ela não me incomoda. Eu acho que o problema é quebrar a premissa. Se você parte do pressuposto que a história é baseada em ciência, não pode colocar coisas supernaturais nela. Caso contrário, você está livre para criar suas próprias regras. Bom, pelo menos essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários para eu saber. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações quando chegar vídeo novo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.